Apesar de Chris Jericho atualmente ser significado de Deus para muitos, não só de nossa IWC, mas também pelo mundo inteiro, devido aos feitos que ele protagoniza no Monday Night Raw, o assunto de hoje do Wrestling Stuff é o de fato Deus do Pro Wrestling, o verdadeiro. Desculpe, Jericho. Nessa semana, Kami-sama Karl-Gott é o centro das nossas atenções. Bom, como é de praxe, eu sempre trago assuntos um tanto quanto polêmicos, que sempre beiram a veracidade do Pro Wrestling e também a relação que ele tem com o MMA. E sobre esse segundo assunto, provavelmente Karl-Gott junto de Billy Robinson sejam os caras que mais estritaram esse laço. Bem, o Karl, ele é nascido na Bélgica, mas viveu grande parte da sua vida na Alemanha, sendo um inovador no esporte devido ao grande background que ele adquiriu no wrestling amador. Isso não só na terra da cerveja, mas também na sua terra natal. Foi com esse background que ele participou das Olimpíadas de Verão de 1948, na própria luta livre greco-romana. E tempo depois ele partiu para um estilo de luta indiana chamada P1, que inclusive o ajudou bastante no próprio Pro Wrestling, onde ele levou alguns dos golpes consigo, alguns golpes da modalidade para a luta livre, e atribui-se a essa arte marcial o fato do Karl-Gott ter êxito em aplicar um German Suplex no Andre the Giant. E algo interessante, não só nessa questão dele aplicar um suplex no Andre the Giant, é também que o German Suplex é chamado dessa forma por causa do Karl-Gott. Ele foi o inovador do golpe. E uma curiosidade dentro da curiosidade é que mesmo ele passado grande parte do tempo na Alemanha e o golpe se chamar German Suplex, ele na verdade é belga. Bem, entrando de fato no Pro Wrestling, o Gott iniciou sua carreira na Snake Pit. É uma escola do lendário precursor do Catch as Catch Can Wrestling, Bill Riley. Isso em Wigan, na Inglaterra. Esse início de carreira do Karl-Gott aconteceu no início dos anos 50 e nesse período ele venceu diversos cinturões, como o German Heavyweight Championship e também o European Championship. Mas por favor, não associem com o European Championship da WWF. Ele tem um valor muito maior do que aquele. Enfim. Karl mudou-se aos Estados Unidos nos anos 60, onde começou a ser chamado de fato como Karl-Gott. Adquiriu essa cunha a partir do momento que foi para os States. E apesar de vencer alguns títulos, o fato dele abominar gimmicks e os showmans dentro do Pro Wrestling, além de ter um estilo baseado em submissões, fizeram estagnar e assim não ganhar grande apreço pelo público do Tio Sam. Outro fator também que queimou, digamos assim, o Kami-sama foi a briga de backstage, briga de bastidores que ele teve com o campeão da NWA naquela época, o Buddy Rogers. Como o Karl-Gott não é um dos seres mais amáveis da Terra, o Buddy Rogers acabou se lesionando nessa briga e isso criou uma visão bastante turva dos promotores americanos para o Kami-sama. Bom, neste momento encerram-se todas as desgraças na carreira do Karl-Gott, pois ele vai para o Japão. Após esse incidente em 62, ele vai para a Terra do Sol Nascente e a partir dali é conhecido pelo seu estilo voltado ao wrestling amador, ganhando grande apreço pelo povo nipônico e sendo apelidado de Kami-sama, que traduzido vira Deus, ou no caso Deus do wrestling. Protagonista de grandes combates, foi além de Deus, pai de algumas lendas do esporte. Dentre estas, o Antonio Inoki, Satoru Sayama, Yoshiaki Fujiwara, Tatsumi Fujinami, Hiro Matsuda, dentre diversos outros. Alguns destes nomes eles são responsáveis pelas primeiras companhias de MMA, também Shoot Wrestling, além de algumas conhecidas como vocês. Por exemplo, o Antonio Inoki, ele é o fundador da New Japan Pro Wrestling. O Satoru Sayama, que é conhecido também como Tiger Mask One, é atribuído a ele a criação da primeira empresa de MMA do mundo, que é a Shuto, nascida em 85, além de o WFI de Shoot Wrestling e a própria Pancrase, que é do MMA, são provenientes de pupilos da linhagem de Karl-Gott. Bem, um outro fato interessante sobre essa questão de discípulo a professor e coisa e tal,
é que o primeiro main event de shows da New Japan Pro Wrestling foi o Antonio Inoki perdendo um combate para o Karl Gotch. E alguns fatos interessantes sobre ele são sua personalidade, que não era lá de muitos amigos, e inclusive, por não gostar de gimmicks e showmans, provavelmente ficaria muito putaço com os flip sheets de hoje em dia. E uma outra curiosidade sobre ele é o arsenal de combates, o arsenal de estilos de luta que ele tem. Além do P1 e a própria luta livre greco-romana, ele conta com sumo, judô, boxe, savate, purring, além do próprio Catch as Catch King Wrestling no seu arsenal. Apesar de ser um hybrid fighter, não gosta nem um pouco de jiu-jitsu, inclusive o de uma família brasileira em especial. Isso acontece porque, devido ao combatente ser um tanto quanto passivo, ele não gostava dessa questão de esperar o seu adversário e comparou os praticantes da arte com velhas prostitutas à espera de clientes. Ele também dava preferência a grapple moves do que strikes e tinha certa rejeição com alguns de seus pupilos, como o Nobuhito Takada e o Akira Maeda. Eles inseriram bastante chutes no seu estilo, no seu arsenal de golpes, e isso levou o Kami-sama a chamá-los de Kick Boys. E bem, se você pensa que o incidente com o Buddy Rogers lá na NWA no início dos anos 60 foi o único da carreira do Karl Gotch, você está muito enganado. Agora vem uma das melhores histórias que eu já vi dentro do Pro Wrestling. O Riki Choshu é de longe um dos caras mais casca-grossa do Pro Wrestling. Porém, certa vez ele, ao ir à terra do Tio Sam treinar com o Karl Gotch, ele tentou engatar uma shoot fight com o mesmo. O Riki Choshu tentou encaixar um golpe no Karl Gotch, mas o Kami-sama conseguiu reverter muito facilmente a situação, aplicando uma submissão no pescoço do Choshu, até que ouviu-se o estralo de uma de suas vértebras. Reza a lenda que Choshu nunca mais quis chegar próximo do Karl Gotch ou pisar na terra do Tio Sam, querendo ficar o mais longe possível de ambos. E bem, apesar de todo o respeito à quantidade de lutadores que temiam o Gotch, houve um lutador em especial para qual o Karl Gotch arregou. O lutador em questão é o brasileiro Ivan Gomes, famigeradamente conhecido pela sua participação no Vale Tudo nos anos 60 e 70. O paraibano era um dos destaques na época e foi durante uma turnê da New Japan Pro Wrestling no Brasil que o Antonio Inoki tentou promover um combate entre ambos. O Karl Gotch recusou o combate devido à fama do Ivan Gomes e porque o mesmo queria um combate com regras de Pro Wrestling, algo pré-determinado, o que o paraibano obviamente não aceitou, fazendo assim com que essa luta nunca acontecesse. Bem, a influência de Karl Gotch ela se faz presente no mundo das artes marciais mistas ao ponto de que ele traz diversas de suas habilidades adquiridas nos estilos diferentes de luta e traz ao Pro Wrestling. E ainda assim passa isso aos seus pupilos, que começam a disseminar ainda mais a sua linha de evolução, puxando cada vez mais para uma luta de verdade. Isso foi o que aconteceu com a Shuto do Tiger Mask, posteriormente ao WFI dentro do Shoot Wrestling e já no mundo do MMA com a Pancrase, Pride, Rings, dentre outras empresas. Com certeza 90% das pessoas que destratam o Pro Wrestling não sabem de onde provém o que assistem hoje no UFC, Bellator, dentre outras empresas. E acreditem, se hoje a gente tem José Aldo, Fabrício Verdun, Conor McGregor, dentre muitos outros, isso deve-se muito à influência de Karl Gotch nos anos 60 e 70, com o que ele inseriu no Japão e todos os seus pupilos que foram evoluindo a sua linha de luta. Bem, senhores, basicamente é isso. Vai chegando ao final mais uma edição do Wrestling Stuff. Eu gostaria muito de trazer muito mais sobre a carreira do Karl Gotch, mas é uma obra muito extensa, é muito vasta a carreira dele. Eu passaria, eu acho que meia hora falando sobre essa lenda da luta livre mundial. É bem importante que vocês pesquisem um pouco sobre ele também, vocês vão encontrar muita coisa bacana, inclusive vocês vão encontrar muito também dos primórdios de fato do MMA. Eu pretendo trazer mais vídeos nessa linha de raciocínio, eu vou trazer sobre essa treta do Ivan Gomes
com o Corgote, que ele arregou pra briga com o brasileiro. Mas enfim, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, o favorito e o compartilhamento de vocês. É muito importante para esse meu projeto. E fico aqui com mais um Wrestling Stuff. Meu nome é Vitor Alves, muito obrigado. Até a próxima.